Um aliado foi eliminado. Droga! Morri de novo. Acho que eu desisto desse jogo. E aí, cara, tá difícil aí? Acho que não tô entendendo nada. Relaxa, isso não é culpa sua. Dá uma olhada nesse site aí e só copia a build. Beleza. Um aliado foi eliminado. Droga! Morri de novo. Eu acho que uma build melhor não vai te ajudar a solar o Barão de Ziggs, né? Se você joga qualquer jogo competitivo, um evento canônico que em algum momento da sua vida você teve que ensinar como jogar para alguns de seus amigos. Pelo menos eu sei que eu passei por isso, múltiplas vezes. E dependendo do contexto, não é tão difícil. Se seu amigo joga algum jogo de tiro, não vai demorar muito para ele pegar o jeito, como o Valorant, por exemplo. Nesses casos, o que geralmente acontece é que o seu amigo faz o tutorial básico, você explica um pouco e fala: você vai pegando um jeito com o tempo. E conforme vocês vão jogando, realmente, seu amigo vai pegando um jeito. Até que chega um dia, onde vocês já estão jogando mais ou menos no mesmo nível, decidem que é a hora de chamar mais um amigo. E assim, o ciclo se repete. Isso é bem natural. Humanos são animais sociais, e geralmente, a gente prefere fazer atividades em grupo com os amigos. Então, em jogos competitivos, onde geralmente são jogados em equipes, é normal que você queira chamar seus amigos para fazer um squad. Mas o que acontece se seu amigo não tiver aquele contexto inicial? O que acontece se você quiser trazer um amigo para jogar League of Legends, por exemplo? O LoL é, para os contextos desse vídeo, o mais popular jogo do gênero MOBA. E os outros não chegam nem perto. O mais próximo do tamanho e popularidade do LoL é o Dota 2. E ainda assim, os números de jogadores têm uma disparidade enorme entre eles. Isso significa que não seja incomum um jogador novo de LoL nunca ter jogado um MOBA antes na vida. E se a gente quiser seguir a fórmula que utilizamos para os outros jogos, fazer tutorial básico, explicar e jogar eles numa partida, isso não vai funcionar tão bem assim. Isso porque o jogador não tem um contexto prévio dos jogos do gênero. Conforme você vai jogando o jogo, você vai aprendendo e percebendo similaridade entre os jogos e faz a ligação entre eles, o que facilita na hora de você aprender um jogo novo. Mas no caso do LoL, as chances dele ter jogado algo parecido são bem baixas. Nesse caso, o tutorial deve ser mais robusto e ensinar tudo que o jogador precisa saber. Principalmente porque o jogo é competitivo. É esperado que o jogador consiga jogar em um nível aceitável para poder jogar com todos da sua equipe sem atrapalhar o jogo deles. Porém, nisso surge um problema. Pessoas raramente querem fazer um tutorial em um jogo competitivo. Então, como que a gente faz um tutorial que ensina tudo que o jogador precisa saber, antes mesmo dele entrar em uma partida, sem ficar tomando o tempo dos seus amigos que estão esperando você terminar o tutorial? Primeiro, vamos entender o porquê ter um bom tutorial é importante. Obviamente, um bom tutorial ajuda os jogadores a aprender a jogar o jogo. Mas além disso, o tutorial deve servir como uma ferramenta que ajuda o jogador a encontrar a parte divertida do jogo rapidamente. Assim, o jogador se torna interessado em aprender e pode buscar as informações de forma independente, ou buscar aprender e melhorar no jogo em geral. Logo, os tutoriais devem acertar um sweet spot, um meio termo. Ele não pode ser curto demais, onde o tutorial não ensina as mecânicas básicas, nem como se divertir com o jogo, mas também não pode ser longo demais a ponto de ser cansativo. Afinal, quem nunca pulou um tutorial porque viu que ele tem 1 milhão de partes? Vamos pegar o tutorial do Dota 2, por exemplo. Este jogo tem um tutorial enorme e de altíssima qualidade, ensinando diversas mecânicas e até mesmo dando recompensas por completá-lo. Mas eu nunca vi uma pessoa que tenha completado ele inteiro. Por outro lado, o tutorial do LoL é muito básico, deixando de lado diversas mecânicas principais que são consideradas básicas no jogo. O tutorial por completo só ensina como andar, atacar, subir de nível suas habilidades, comprar itens e o objetivo do jogo. O que pode parecer bom. Você cobriu tudo que é divertido no LoL, então qual é o problema? Um exemplo de problema aparece quando você vê um jogador novato jogando, e percebe que eles não sabem como andar e atacar. Mas você pode estar se perguntando, como assim? O tutorial ensinou como andar e como atacar. Como o jogador não consegue fazer os dois? O segredo está em fazer os dois ao mesmo tempo. E isso é algo que deve ser ensinado. É uma das coisas mais básicas no jogo,
você anda, depois ataca, anda, depois ataca. A maioria dos jogadores mais novos clica para atacar e fica assistindo o personagem atacar um inimigo até um dos dois morrer, o que não é muito divertido. Isso porque a gente nem falou sobre os feitiços de invocadores e outras mecânicas básicas que o jogo nem se dá o trabalho de ensinar. Essa é a questão, o tutorial não pode ser enorme, mas ele também não pode ser muito pequenininho. Numa missão de fazer que os jogadores saibam tudo sobre o jogo, os desenvolvedores do Dota fizeram com que ninguém tenha vontade de fazer o tutorial, ironicamente, fazendo que os jogadores vão jogar o jogo sem nenhuma informação. O LoL, por outro lado, fez um tutorial simples e rápido, que muitas pessoas fazem, mas elas saem de lá sem entender a grande maioria das mecânicas do jogo e muitas vezes sem conseguir enxergar a diversão do jogo. O irônico é que o Wild Rift, o irmão caçula do LoL, acerta esse sweet spot, sendo curto e passando todas as informações necessárias, que, diga-se de passagem, tem bem mais informações do que o LoL. Coisas como wards, monstros da jungle, feitiços de invocador e até mesmo a função de cada rota são elementos que não são abordados no tutorial do LoL e são no do Wild Rift. Agora que falamos que tamanho é documento sim, bom, pelo menos quando a gente fala de tutoriais, posso falar sobre o James Poldy, esse senhor simpático aqui. Olha esse sorriso, gente. Não tem como não sorrir de volta pra ele. Poldy é um linguista, filósofo, pesquisador e, do nosso ponto de vista, um designer. Hoje em dia ele já se aposentou, mas quando ele estava na ativa, ele dava aula em diversas faculdades renomadas nos Estados Unidos. A gente menciona ele, pois ele dedicou parte da sua vida para estudar como os jogos são pensados para ensinar o jogador de forma divertida. Mas você deve estar pensando, opa, pera aí, mas esse velhinho não é um linguista? Por que ele está falando de design? O que a calça tem a ver com o... Bom, você sabe o que. E tudo bem se pensar nisso, mas lembre-se que línguas é tudo sobre comunicação. E o que mais é um tutorial, além de uma forma de comunicar ao jogador como jogar o jogo. Beleza, mas o que é que ele fala? O Dee descobriu em suas pesquisas que a grande sacada dos jogos com bons tutoriais é que enquanto os jogadores estão aprendendo a jogar, eles já estão entretidos e imersos na experiência, em grande parte graças a um cuidado meticuloso dos designers. O que significa que, novamente, o tutorial deve ensinar de forma divertida, sem se tornar algo maçante. Algo que você já deve ter reparado quando a gente falou sobre o tamanho do tutorial do Dota, né? Mas a pergunta que fica então é essa: como fazer um tutorial que entretém e informa ao mesmo tempo? Bom, para isso, nós podemos seguir o bom velhinho, que nos deu de presente um guia de boas práticas. Essas práticas são divididas em aprendizado empoderado, onde ele basicamente discute como colocar o jogador como um agente ativo. É como você tirar um aluno da aula de biologia e colocar ele no laboratório para ver as células no microscópio. É bem mais legal e bem mais interativo. Também tem resolução de problemas. Seguindo essa nossa analogia, seria a lição de casa, onde o jogador tem que aplicar o que aprendeu. Nessa parte, fazer com que a tarefa seja divertida é imperativo. Ninguém gosta de ficar fazendo contas e contas e mais contas de matemática, né? É bem importante que o jogo coloque desafios interessantes para o jogador se divertir enquanto aplica as ferramentas básicas que ele aprendeu. O último tipo de boas práticas é entendimento, onde o jogador deve colocar o que ele aprendeu em prática e usar como uma ferramenta num sistema maior. No caso de um jogo online competitivo, como é o caso do LoL, isso vai acontecer durante as partidas. Então, para os propósitos desse vídeo, vamos focar apenas nos dois primeiros. Vamos começar falando de duas práticas de aprendizado empoderado, que são o co-design e manipulação. O co-design defende que os jogadores devem se sentir como agentes ativos, igual a gente mencionou antes, tomando decisões que geram consequências para co-criar uma experiência junto com os desenvolvedores. Ou seja, o jogador deve controlar seu personagem e o jogo deve ensinar as mecânicas básicas conforme o jogador for jogando. Por exemplo, ao matar um minion, mostre que o jogador ganha ouro e pode usar esse ouro para ficar mais forte na loja. Ao colocar o jogador como motor que impulsiona o tutorial, você não só permite o jogador aprender no seu ritmo, mas também ajuda ele a entender as consequências de suas ações. Claro que para isso, o tutorial deve ser feito com que o jogador tome essas decisões de forma intuitiva. Mas, para o jogador conseguir atuar no jogo, ele primeiro deve saber como jogar. Ensinar os controles básicos do jogo é parte essencial do tutorial. Manipulação se baseia em dar ao jogador o conhecimento de como controlar, ou,
Bom, como manipular seu personagem ou mundo. No caso do LoL, o seu campeão. Obviamente, saber os controles básicos do jogo é muito importante. Não dá pra você jogar o LoL sem saber como andar e atacar. E nisso, o tutorial até que faz bem. O problema começa quando a gente lembra que se mover entre os ataques não é só muito importante, como algo considerado básico pelos jogadores. E nisso, o tutorial nem menciona. Além disso, o tutorial não tem nenhuma explicação de como usar uma habilidade. Diferente do Wild Rift, que tem uma parte para ensinar cada uma delas, mas também mostrar que existem diferentes tipos de habilidades. Uma vez resolvido como ensinar o jogador as questões mais básicas, podemos pensar em como manter o jogador entretido. Afinal, se você estiver se divertindo, você vai estar mais motivado a aprender, certo? Aí surge um problema. Alguns jogadores se divertem jogando com um brutamontes que vai andando reto e destruindo tudo em seu caminho. Outros preferem jogar com fadinhas que ficam de longe jogando habilidades, e por aí vai. Então, como nós fazemos um tutorial que mostra a diversão do jogador quando existem diferentes tipos de diversão? A sua resposta é customização. O jogo deve mostrar que existem essas opções, que o jogador pode escolher a preferência dele, e em seguida deve ajudá-lo a chegar no que ele considera divertido. Os jogos podem abranger um grande público, com diferentes experiências e tendências, o que gera diferentes preferências e estilos de aprendizado. Então, mostrar para o jogador as várias possibilidades de função que ele pode exercer ajuda a identificar qual estilo de jogo ele se interessa mais. O tutorial do LoL tem até um lapso de customização na primeira parte, onde o jogador pode mudar seu personagem e ao terminar essa parte ele pode selecionar qual desses campeões gostou mais para habilitá-lo. Porém, não importa qual personagem for selecionado, o jogador é obrigado a continuar o tutorial com a Miss Fortune, o que não faz muito sentido, porque nenhuma das coisas ensinadas no tutorial é especificamente falando sobre ela. Já no Wild Rift, o jogador, além de jogar o tutorial com o personagem selecionado, o jogo explica as diferentes funções dos personagens e as rotas que eles pertencem, já que os diferentes tipos de personagem têm diferentes funções e utilizam diferentes skill sets. O tutorial deve demonstrar como utilizar suas habilidades e como exercer sua função de forma eficiente para cada um desses arquétipos. Afinal, jogar de tanque é bem diferente de jogar de ADC, certo? Para isso, o tutorial poderia criar alguns pequenos aquários. Aquários são cenários simplificados, onde os desenvolvedores podem destacar ou demonstrar algo de forma isolada. Um exemplo simples seria mostrar o Ezreal inimigo atirando seu Q em um aliado e matando ele. Em seguida, o jogo pode falar: desvie das habilidades do inimigo e vingue seu aliado, incentivando o jogador a aprender como se mover entre os ataques. Por outro lado, para alguém que escolheu o suporte, o tutorial poderia mostrar o mesmo cenário, mas ao invés de pedir para atacar o inimigo, ele pode pedir para dar um escudo para seu aliado e ajudá-lo a matar o inimigo. Estes pequenos aquários, em teoria, poderiam ser utilizados para demonstrar todas ou grande parte das mecânicas do jogo, assim como no Dota. Mas, para evitar de o tutorial ficar enorme e maçante, o jogo poderia se limitar a essas questões básicas, como os exemplos que citamos. Assim como a gente falou no nosso último vídeo, o de interface, manter uma boa comunicação com o jogador é muito importante. E para o tutorial, isso ainda é verdade. Talvez ainda mais. O tutorial é uma das primeiras, se não a primeira interação do jogador com o jogo, e causar uma boa impressão é algo muito importante num mercado tão competitivo como o de videogames. Os tutoriais, em geral, devem ser divertidos e informativos ao mesmo tempo. Para isso, os designers utilizam de diversas técnicas que colocam o jogador como um agente ativo, aprendendo na prática, tomando decisões e executando, para depois ver o resultado de suas escolhas. Mas, para isso, o jogo primeiro deve mostrar como você faz suas escolhas, como você controla e manipula seu personagem, pois este é seu meio de interação com o mundo. O jogo deve te mostrar como se divertir com ele, o que pode ser difícil, pois cada jogador é diferente. Então, o jogador deve ser capaz de customizar a experiência para se encaixar melhor no que o jogador prefere. Mas, uma vez que o jogador sabe como ele quer jogar, você também precisa mostrar como chegar na diversão que ele tanto procura. Novamente, se você puder mostrar isso na prática, melhor. O tutorial do LoL não é de todo mal. Ele tenta demonstrar a diversão do jogo o mais rápido possível. E fica claro que a equipe fez o que pôde
para produzir um tutorial que agrada ao jogador, ensinando os elementos básicos. Mas infelizmente, o jogo, que foi feito em 2009, acaba limitando diversos aspectos pela sua idade. Diversos writers já confirmaram a dificuldade que é trabalhar com a programação do LoL, justamente pela sua idade. O LoL não tem os inúmeros benefícios de ferramentas ilimitadas que os jogos feitos em engines atuais com programação novinha têm. Isso pode ser percebido quando você leva em consideração o Wild Rift, que tem um tutorial surpreendentemente bom, e demonstra o quão capaz a Riot realmente é. Ainda assim, é meio triste ver o estado do tutorial do LoL. Mas, se a Riot conseguiu fazer o enxame e o TFT dentro do LoL, eu imagino que eles consigam fazer um tutorial legal. Aí, é só uma questão se eles consideram isso algo que vai beneficiar o jogo o suficiente para justificar o desenvolvimento. E por hoje é só, meus amiguinhos e amiguinhas. Nós, do Pause pro Café, gostamos muito de LoL, e o tutorial é um tópico que a gente acha muito interessante. Dá pra ficar falando muito mais. Mas vamos deixar isso pra próxima, pode ser? Enquanto esse outro vídeo não sai, por que você não comenta pra gente a sua opinião aqui na aba de comentários? Tem algum tutorial que você adora? Algum que você odeia? Fala pra nós! E se você não gosta muito de comentar, mas quer ver mais sobre design em jogos, que tal ver o nosso último vídeo? Ele é uma introdução sobre interfaces em geral. Mas por agora, eu vou ficar por aqui. Obrigado por assistir o vídeo e até mais!